Questão 81, Enem 2020. Nos livros Harry Potter, o anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle gerou a frase I'm Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I'm Potter, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por. Então, olha só. Só relembrando, né, o anagrama, né, essa palavrinha anagrama, ela representa um embaralhamento de letras para poder formar uma nova palavra. Cada palavra que é formada é um anagrama. E o detalhe é que essa palavra não precisa fazer sentido, tá? Então, se eu posso trocar a ordem de duas delas, perdeu o sentido, mas ainda assim vai ser um anagrama, tá? A ideia da questão aqui, então, é a gente formar anagramas para a frase I'm Potter, tá? E seguindo uma regrinha em que vogais e consoantes vão aparecer intercaladas, ou seja, eu vou ficar alternando entre vogais e consoantes. Eu não vou ter duas vogais seguidas, nem duas consoantes seguidas, tá? Então, pegando essa frase I'm Potter, o que a gente tem de vogais? Só para a gente poder fazer uma separação ali. A gente tem I, A, O e o E, tá? E de consoantes, o que a gente vai ter nessa palavra? Ó, a gente vai ter o M, o P, o T duas vezes e o R, tá? Então repara que a gente tem uma consoante a mais. A gente tem 5 consoantes e 4 vogais. De forma que, para poder intercalar, então vou fazer os tracinhos aqui representando as 9 letras, obrigatoriamente eu vou ter que começar com uma consoante, tá? Porque aí vai ser consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal e por fim uma consoante. Aí eu consigo intercalar perfeitamente. Então a gente vai posicionar essas letras, tá? Então, posicionando as consoantes, eu vou colocar uma observação depois, tá? Nós temos aqui 5 consoantes, então eu teria 5 opções para a primeira, aí 4 para a segunda consoante, 3 para a terceira, 2 para a quarta, e a que sobrar fica no final. E aí eu vou ter também 4 para poder colocar as vogais. Então eu vou ter 4 para a primeira vogal, 3 para a segunda, 2 para a terceira e vai ficar uma no final. Então, tecnicamente, seria multiplicar esses valores, tá? Então a gente teria, ó, a multiplicação dos 5, 4, 3, 2, 1, a gente pode, até olhando a alternativa, né? As alternativas são fatoriais. A gente pode escrever isso como sendo um 5 fatorial, que é a multiplicação dos números de 5 até 1, né? Decrescendo. Da mesma forma, eu tenho a multiplicação das vogais que vai do 4 até o 1, ou seja, 4 fatorial. Só que vão tomar um cuidado, porque não acabou a questão. Tem essa opção lá em cima, mas não acabou. Reparem que a gente tem duas letras T's, tá? De forma que, se eu trocar um T pelo outro, a gente não gera uma nova palavra, certo? Trocar T por T, o anagrama vai continuar o mesmo, tá? Então, nesse 5 fatorial das consoantes, estão incluídas aquelas ordenações em que você tem um T trocando de lugar com o outro e não está gerando um anagrama diferente. Por conta disso, a gente vai ter que descontar essa repetição, tá? Como são 2 T's, deixa eu trocar por caneta aqui. Como são 2 T's, eu vou ter que dividir pela ordenação deles, que é 2 fatorial. E aí sim, a gente chega na resposta da questão. Você olhando a alternativa, vai ser a letra
E.